E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Cid. Rainha, eu sou a Candy Bloom. Estamos aqui de volta. Deu um corte no outro vídeo, por quê? Porque a gente quer continuar, porque o vídeo estava muito longo. Mentira, acabou a bateria. Tá. Mas agora a gente vai continuar, só que agora... Meninas usam rosa. Só que não. Meninas usam o que quiserem. Menina louca. Meninas usam o que Por quiserem. falar nisso, eu já fui chamada de travesti várias vezes. Ah, Eu normal, não, né? não vou negar. Não, mas é muito louco, porque assim, eu já fui chamada de travesti muitas vezes e eu já fui chamada de sapatão dessas caminhoneiras várias vezes também. Eu não nego nada, eu não fico, ai meu Deus do céu. Às vezes eu tenho até medo, assim, porque vai preconceito e tal. A gente não trabalha com confirmação, a gente deixa a pessoa imaginar o que ela quiser, porque a gente gosta da pessoa, eu vou imaginar. Não, mas é porque não tem nenhum problema, não tem nada de errado em ser essas coisas. Então eu não negaria. Eu negaria se alguém me chamasse de alguma coisa ofensiva realmente. Você é Bolsonaro. Prefiro não comentar sobre essas coisas. Porque assim, né, o fantasma da perseguição. Eu tinha muito déficit de atenção e quem me ajudou foi a minha professora, que fazia... Eu aprendia com o Cavaleiro Zodíaco. Aprendendo a soletrar o nome dos personagens, tudo. Que lindo isso, cara. E daí Nossa. foi assim que eu aprendi. Então, tipo, tem gente que roda de ano pra umas coisas que eu fico, tipo, sabe? Que até o professor, ou a mãe, o pai podia anotar, mas eles não anotam. Sim. Ou eles resolvem não anotar. Às vezes é negligência mesmo, né? Mas às vezes é, tipo, alguma coisa dentro do coraçãozinho da pessoa, uma depressão, uma ansiedade, alguma coisa que faz com que a pessoa fique... Tipo, não goste de escola. Tem aquela coisa, é pequeno, não tem depressão. Tem depressão sim. Depressão pode ter em qualquer idade. Nossa, alcança muito depressão as crianças. Depressão pode ter em qualquer idade. Na fase da adolescência, os hormônios estão muito se alterando. Então o que acontece? Acontece umas tristezas repentinas e às vezes acontece depressão mesmo. Daí quando a pessoa tá com tristeza repentina, as pessoas, tipo... Algumas estão com tristeza repentina e outras estão com depressão. As pessoas associam uma coisa a outra. Dizem que é besteira, que é manha, que só quer atenção. Nossa, nada a ver, sabe? Tipo... Eu nunca tive depressão. Por que alguém chamaria atenção sendo triste? Não faz sentido. Eu nunca tive depressão, mas já tipo, eu convivi com a minha mãe, que teve depressão, tentou suicídio e tal. Nossa, pesado. Então, eu acabei aprendendo muita coisa que eu tinha preconceito. Eu achava, não, é besteira, é só mãe, é só o charminho pra chamar atenção. Não, não é. Eu aprendi que não é. As pessoas que gostam de chamar atenção, chamam atenção de outra forma. Ai, não, te caguei. Uma tatuagem eternamente. Agora uma tatuagem rosa na perna, meninas, tudo bom. Não focou, né, meninas? Não focou nessa coxa grossa, gostosa aqui. Cara. Mas eu aprendi muita coisa sobre depressão depois que a minha mãe teve. Infelizmente, teve que ocorrer esse fato da minha mãe ter depressão. Pra mim poder entender mais. Mas é complicado numa sala de aula, por exemplo, quando tu vê alguém em sociedade, uma sala de aula é grande, tem bastante pessoa. A gente não consegue observar todos. E principalmente professor de ensino médio, Fundamental 2, a gente entra numa sala e já sai dela. Fica pouco tempo. Tem que dar conta, sim, tem que dar conta do conteúdo, tem que observar. Tem não, né? Mas a gente acaba observando, porque nós somos humanos, a gente observa algumas pessoas. E acaba percebendo algumas questões, né? Mas não de todo mundo. E muitas vezes a gente acaba falando pros pais sobre tu tem que olhar tal coisa. E os pais simplesmente não ligam. Sim. Não dão bola. Não é que não ligam, é que às vezes a pessoa não quer, tipo... Não, meu filho não é doente, sabe? Cara, uma gripe e uma depressão são doenças, as duas precisam ser tratadas. Não é assim. De qualquer forma precisa ser tratada. Uma gripe pode levar a um prejuízo... Né? Pode levar à morte, uma depressão também pode levar à morte por suicídio. Pode levar um prejuízo, qualquer doença pode levar um prejuízo intelectual, porque a pessoa está com outros pensamentos. Tinham crianças que passavam fome, passavam necessidade, iam pra escola só pra merendar mesmo. Tem gente que tá aí xingando, sabe? A criança só vai pra escola pra comer. Tem gente que realmente só vai porque só na escola tem comida, em casa não tá tendo. É complicado. Tem muita coisa que a gente fala, né, que são aqueles estereotipos, preconceitos, preconceitos, que a gente acaba tirando das pessoas
sem ao menos ver o que está acontecendo com aquela pessoa, o que está realmente... Não chega e pergunta, você tá legal? O que tu tem? O que tu tá sentindo? E às vezes a gente como humano também, nem todos vão ser simpáticos contigo. Eu tive alunos que não gostavam de mim e eu tive alunos que gostavam muito. E alguns se abriam comigo, mesmo não gostando, alguns se abriam comigo gostando. E não se abriam com outros professores. Ou alguns não se abriam comigo, se abriam com outros professores. É tudo relativo, sabe? É questão de... Empatia. Se botar no lugar do outro. Sim. Pensaria, se você tivesse se sentido mal, triste, sendo botado rótulos, sendo humilhado, a gente não está conseguindo um emprego por causa de coisas fúteis, como você se sentiria? E coisas, por exemplo, assim, ó, eu pinto cabelo, eu tô escolhendo alguma modificação no meu corpo que vai gerar pessoas sendo preconceituosas. Mas tem coisas em mim, tem coisas em outras pessoas que elas não escolheram, que elas não optaram, quero ir na prateleira ser desse jeito, sabe? Sim. Por exemplo, eu sempre sofri a minha vida inteira preconceito e bullying por eu ser gorda. E não é uma opção. Eu não simplesmente, sei lá, cheguei no McDonald's e ver tudo aí pra mim que eu quero explodir. Eu quero comer, que eu quero explodir, não que sai rolando assim, aqui. Não é uma opção, sabe? Claro Porque que pra algumas pessoas é e outras não. Porque se fosse opção, eu estaria uma bola bem grande, porque eu como pra caralho, né? Mas é sempre assim, sabe? As pessoas que estão sempre na dieta, estão sempre fazendo essas coisas, não conseguem emagrecer. E dieta, não faça essa dieta louca. Tu tem que ver um nutricionista, ver um médico, porque essas coisas pode piorar a situação em vez de melhorar. Esses dias um aluno me contou que ele tomou 3 fluoxetinas, uma atrás da outra. E ele tava meio perturbado na escola, sabe? E daí eu conversei com ele, isso poderia levar à morte. E eu conversei e ele, eu sei disso, não sei o quê. Tem pessoas que são conscientes das coisas que fazem, mas mesmo assim continuam fazendo. Ninguém opta por se drogar ou beber até cair porque, sei lá, porque tá feliz. Achei legal, vamos lá. Não é assim. Agora, pintar um cabelo é uma coisa oposta, é uma coisa de felicidade, é uma coisa pra demonstrar alegria. Uma coisa que não prejudica ninguém. Sim, por que as pessoas têm preconceito com isso, que não tá prejudicando ninguém, e não tem preconceito com encher a cara numa venda? Num bar. Acha o homem que não vai beber no bar é o fodão. A mulher bebe no bar é a garota de programa. Exatamente, tem muita coisa assim, muita coisa assim que eu acho muito errado. Sexismo é bem complicado, inclusive. Tipo assim, eu sei que não é minha voz falar sobre lugar isso. De fala. Lugar de fala, como dizem hoje em dia. Lugar de fala, beleza, eu aceito esse termo, tá. Mas assim, a gente precisa conversar sobre tudo? A gente tem que conversar pra poder chegar ao diálogo, não é impor. Eu chegar pra você, eu chegar pra ti. Até pra amadurecer, né? Isso, não é eu chegar pra ti e conversar, aconteceu tal fato, que tal coisa aconteceu comigo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Poderia ser isso. Daí você vai chegar pra mim e dizer, tu tem certeza que poderia ser isso? Tu tem certeza que aconteceu isso? Porque tal coisa é tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, e eu vou entender, mas pronto. Dá pra entender. Porque, tipo assim, não é aquela coisa, tipo, é isso e fudeu, é isso e acabou, você não fala, eu tenho a voz, você não. Não, todo mundo tem a voz, contando que todo mundo possa se entender. Tipo, por exemplo, eu vivo enquanto gorda a vida inteira. Eu sei certas coisas, experienciar certas vivências que outra pessoa não experiencia. Mas eu quero que as outras pessoas entendam o que eu passo. E saibam que existe realmente gordofobia, que elas podem falar sobre isso também, sabe? Sim. Assim como alguém que não pinta o cabelo pode falar sobre ser legal pintar o cabelo. Ou a pessoa não gostar também, né? Sim, cada um tem sua opinião. Mas opinião é diferente de preconceito. Opinião é diferente de preconceito e é diferente de impor o que você quer. Exatamente. Porque você pode não gostar de uma coisa, mas tu não tem que falar, tu não deveria pintar. Eu deveria o que eu quiser. Um exemplo mais amplo, assim, é quando eu falo de veganismo na sala de aula. Veganismo é uma coisa muito legal. Claro que, geralmente, as pessoas têm que ter um poder aquisitivo maior para poder ser vegano de verdade, sabe? Porque são muito caros os produtos. Sim, e pra recusar, tipo, qualquer coisa de origem animal é complicado. Imagina você viver de arroz, que é um negócio barato. Não dá.
sabe? Você precisa de nutrientes que tem outras Que não tem verduras. só no arroz, Isso, tem outras coisas. que tem outras verduras e tal. E fruta, verdura estraga rápido também, tem isso, não dá pra comprar por mês. Tu tem que ter tempo pra. Tu tem que ter tempo e dinheiro, basicamente, sabe? Mas é uma coisa que eu apoio. E que um dia as pessoas poderiam fazer. Se ficasse mais rente pra todo mundo fazer, mais baratinho, Exato. daria pra todo mundo fazer isso. Agora, enquanto tiver tudo caro, imposto, só quem pode ter um poder aquisitivo fazer. Ou seja, tipo, incentiva as pessoas a serem vegetarianas, pelo menos já é um avanço. Já é um avanço. Sabe? Eu não consigo largar uma boa picanha. Eu também não consigo, sabe? Principalmente sushi, sei lá. Sushi assim. sushi eu é gosto bastante. Eu não como peixe, né, no caso. Mas tudo começa a ser relativo, porque a gente tá matando formiga o dia inteiro. Sim. A formiga tem menos sentimento do que um cachorro, tipo, né? Aquela coisa de empatia seletiva. Sim, tipo uma barata, vamos matar, mesmo um vegano fala, sabe? Vamos Não matar todos, a barata. Mas tem um cachorrinho ali, coitado. Sim. Tá, mas a barata não é um animal como o cachorro? Mas cachorro não sei... Não, é animal igual. Sim. Ponto. Não tem mais nem porém. É um animal. Pode ser que aconteça praga, doenças, coisa e tal, mas cachorro também tem doença. Mas, Sim. né? É diferente, mas não é tão diferente. Né? São bichos, sabe? E, sei lá, merecem viver uma vida boa. Claro que quando tu pensa em indústria alimentícia, tu pensa em um monte de problema. Tipo, o frango ele demora 21 dias pra crescer. E nesse 21 dias é tipo assim... Ele fica confinado. O corredor da morte. Sim, ele fica confinado, um do lado do outro. Um do lado do outro, vários, centenas de frangos junto numa coisa só. É muito complicado. Tipo, por isso que eu falo para as pessoas, ao invés de tu... Não precisa ser vegetariano 100%. Você vai lá e opta por um bicho morto numa fazenda, ao invés de um bicho que sofreu tantas coisas. Ou pelo menos vamos pegar num lugar que você tenha certeza que não há maltrato de animais. É difícil. É difícil, mas existe. Sim. São poucos, muito poucos. Sim. É difícil procurar? É difícil procurar, mas tem. Quem quer, procura. Às vezes a gente é muito aleatório, de repente estamos falando de comida, sendo que a gente tá falando de cabelo. A gente foi puxar o cabelo. Né, voltando, comida, cabelo. Às vezes essas tintas, é bom vocês pesquisarem alguma coisa assim, sobre ela ser vegana, ela ser boa. A Costume é vegana, não é? A Costume e a Camaleão. Camaleão é... Também é vegana. É bom esse tipo de coisa, sabe? Porque tem teste de animal e tem produtos de animal nessas coisas. Sim. E outra coisa interessante, todo mundo fala, mas a Camaleão Color tem glitter no coisa. Glitter prejudica a natureza. Sim, só que o glitter da Camaleão Color é um glitter orgânico, que pode ser jogado que sai na água e pode se botar na água, que não tem problema nenhum. Mas tu põe marcaçãozinha assim na Camaleão fazendo propaganda. Camaleão, me banca, Camaleão, que eu pinto meu cabelo de tudo que é cor. Eu fui falando na Camaleão, quando fui pra São Paulo, eu fui no Novo Arte. Ai, cara, eu gostei tanto dos cabelos que o cara fez. Eu fui no Novo Arte, infelizmente. Ele que pintou o cabelo da Maíra Medeiros, né? Isso. Ficou tão lindo. E foi lá que eu comprei aquele pigmento que eu te dei. Ai, saudades daquele pigmento tão bonitinho. Aquele pigmento... Cheirinho de cereja. Não sei, não sei. Ó, cereja, comida de vaca louca. Já foi pra comida. Como não fazer relação, né? Se as tintas estão vindo com cheiro de comida. Não tem como não fazer relação. Vamos fazer um mapa mental, aquelas loucas. Né? Pra te ver como a gente tem déficit de atenção, que a gente começou com o cabelo e terminou com o quê? Comida? Sim! Então, né? Muitas das minhas aulas são assim, por exemplo. Começa a falar de muitas coisas. Mas aí fica mais interessante, chama atenção. Teve criança que reclamou, daí eu tive que adaptar a minha aula e fazer mais tradicional, sabe? Sim. Só que tem, tipo, eu tenho essa coisa, tipo, se tacar um fato aleatório no meio de um fato que precisam saber, eu acabo associando um ao outro. Sim. E assim eu consigo focar. Sim, associações são muito importantes. Nossa, são muito legais a associação, porque eu não aprendo decorando, não adianta, eu preciso fazer associação. Quer dizer, eu até aprendo decorando, mas é pouca coisa. Tipo, eu fiz participei de uma peça de teatro recentemente, ano passado,
E daí eu consegui decorar algumas falas, sabe? Mas foi complicadinho, porque eu tive que Eu ensaiar. fiz teatro. Mas tem gente que precisa mais de Eu ensaio fiz ainda. teatro e eu conseguia decorar a fala porque eu botava uma música Ai, que legal. na hora. Quando eu era criança eu fazia e improvisava. Tipo, eu era sempre o personagem principal, mas eu não falava Tanto. toda. Eu falava muito, mas eu não falava toda a fala decorada. Ah, O meu sim. professor de educação física, ele deixava. Você improvisar à vontade. Ele deixava eu falar várias coisas. E daí todos os colegas que participavam da E eu cena. junto. Eles conseguiam, porque eu voltava pro fio da meada e eles conseguiam, quando eu dava pausa, daí eles falavam a Sim, sua. quando tu dava fala. a deixa pra entrar a fala deles. Exatamente. Que é uma coisa muito ruim no teatro, que eu já sofri muito quando eu fiz teatro. Nossa, deve ser. Por causa que daí o guri não sabia dar a deixa direito e acabava... Eu consigo. E daí, tipo, ele era pra falar, sei lá, cadeira e falava... e aquela poltrona? Mas dá pra te... Não, mas tipo, se tu não tiver aquele clique na hora, tu se perde. Entendeu? Mas tem muita coisa que é assim. Agora, voltando ao assunto cabelo, que a gente já se desviou muito. Voltando ao assunto cabelo, preconceito, estereótipo, olha só, não vai tão longe assim, né? Porque apesar de as pessoas falarem, é professora de artes, eu ainda tô envolvida com coisas artísticas, né? Drag queen, cosplay, são um tipo de artes. São. Essa coisa de teatro, né? Que eu gosto às vezes. Que é muito bom. Sim. Eu tenho uma dificuldade em gravar falas, mas tenho meio que vergonha, essas coisas assim, timidez. E eu tenho medo de palco. Eu adoro um palco, nossa. Ser professora é ter palco direto, né? Sim. É todos os olhares pra você. É que, tipo assim, eu sempre fui o garoto esquisito. Eu também, a garota esquisita. Eu fui sempre o garoto branquelo, nerd, baixinho e magricelo. Eu era apelidado... O combo. Né? Eu era apelidado toda hora. Eu era... As pessoas mais altas ficavam pegando no meu pé. Eu tenho um amigo... E sabe qual era o pior? Depois que eu rodei um ano, eu era a pior coisa que tinha. Era a pior coisa que tinha. Porque eu era tudo isso que eu falei que eu era. E o mais velho da sala. Que triste. E o mais baixo da sala. Então, né? É isso. Mas eu tenho um amigo que ele sofre aquelas que disputa o sofrimento alheio, né? Sempre tem. Né? Mas eu tenho um amigo que ele é gordo, negro e gay. Pensa no Ou sofrimento. seja, além de bullying, sofre preconceito. Sim, racismo, homofobia, tudo num combo, assim, ó. Ele só não sofreu tanto mais porque ele não era pobre. Porque se ele fosse pobre... Daí ferrou. Nossa. Daí acabou, né? Não tem mais pessoa que salve essa pessoa. Mas assim, ó, classe média e ricos pegam pesado com bullying, coisas assim, sabe? Pegam bastante pesado. No meu caso, por exemplo, eu estudava em escola particular. Só no primeiro ano do médio que eu estudei em Cefet. Eu, pra ser sincero, eu comecei a estudar numa creche, na minha primeira creche, né? Era uma creche de freira. Meu Deus. Meu Deus, Turunto. Era uma creche freira. Depois eu fui pro colégio público, sempre estudei em colégio público. E, pra quem não sabe, eu também já fui coroinha. A Luba, oi. Aquelas. Né? Seguindo o exemplo. Beijo. Mas... Eu sofri muito... Uma coisa que eu sempre notava. As pessoas quando me viam de cabelo colorido, eles me olhavam como se fosse uma alienígena. Eles me olhavam, tipo, sentados pra mim, e daí quando eu olhava pra eles viravam pro lado. E é uma coisa tão boba hoje em dia, porque assim, quando eu pintei em 2009, beleza, tinha muitos olhares assim. Mas hoje em dia, tipo, eu vou pra Florianópolis, eu dou aula numa escola que as crianças têm cabelo colorido. 1, 2, 3, sabe? São poucas ainda, mas tem, sabe? Tinha um grupinho de meninas quarta-feira passada que tava nas quartas usamos rosa. E a menina tava com as pontas. No caso, né? E ela tava com as pontas do cabelo pintadas de rosa e a roupa junto com as outras duas amigas e tal. E eu tô entrando nesse combo, né? Porque tá focando, meninas. Tá louca. Quem quer pintar cabelo, convive com isso.
Não, existe luva, ele que não quer usar. Ah, não. Eu não adianto, eu já falei pra ti. Eu tenho um certo dom pra desastre. Tipo, eu uso luva. Mas pelo menos Eu a vou- tua roupa não tá suja. É a minha boca. daqui a pouco suja. Olha aqui. Ai, sério? Já sujou. Arte, gente. Pá. Tipo assim, eu uso luva, mas eu tenho o dom de sujar bem na palma da mão com a luva. E daí eu olho a luva e penso, tá rasgada? E não Tá tá. furada? Não tá. Tá inteira, novinha. Como é que entra? Sei lá, fica... e pior que não fica aquele risco aqui, entre você tivesse pingado aqui e escorrido. Não, é só aqui na palma. Ou senão só aqui na coisa dos Loucura, dedos. atrai, né? O azul tá pra mim, assim, sabe? Ele vem. Que engra. Mas, então vamos ficando por aqui. Curta, compartilhe. A Michelle vai vir pra mais coisas. Ainda não vou mostrar esse cabelo pronto, né? Porque ela vai ficar com esse cabelo pronto quando ela fizer uma coisa em mim que é surpresa. Se preparem. Eu acho que nem assim, né, amigo? Porque eu vou deixar bastante tempo isso aqui. É, mas, né? Às vezes eu faço uma coisa errada que eu durmo com uma tinta. Não é errado. Com uma touca. Não é errado. Não é? Eu faço, porque daí faz a tinta durar mais. E ainda hidrata, né? Porque às vezes botou creme aqui, tá, menina? Aí a gente usa com creme pra quê? Pra hidratar o cabelo. Mas, entretanto, todavia, um beijo, curta, compartilhe, Bye. se inscreve no canal. Eu vou botar aqui o Instagram Segue as dessa minha redes linda, sociais. dessa minha deusa aqui. Eu vou botar o Instagram dela. Não vou tocar, eu já toquei, já me sujei, já Ok, me gente. caguei. Vamos fazer maquiagem com essa. Tá louca? Eu trabalho, tá? Ainda vou trabalhar ainda com a mão cor-de-rosa. Que lindo. Beijo.